Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Thalita, sou médica veterinária e hoje nós vamos falar de algumas doenças que são transmitidas por carrapato para os cães. Antes de falarmos da doença, gosto de apresentar a vocês o inimigo. Então, muita gente já deve ter visto o carrapato no cachorrinho. É essa espécie de carrapato que acometem os cães. O nome da espécie é Rhipicephalus sanguineus e a gente conhece ele como carrapato vermelho. Além dele, nós temos também o carrapato que acomete os cavalos. O nome da espécie é Amblyomma cagenense e ele também é um grande transmissor de doenças. Também devemos conversar um pouquinho sobre o ciclo da vida desse carrapato. Então, aqui no número 1, nós temos uma fêmea, onde ela coloca os seus ovos no ambiente, e esses ovos, dentro de alguns dias, irão se tornar em larva. Essa larva ela precisa fazer o seu repasto sanguíneo, ou seja, subir no hospedeiro para se alimentar do seu sangue. Depois que ela se alimenta, ela retorna ao ambiente e se transforma em ninfa. Novamente, agora como ninfa, precisará também fazer um repasto sanguíneo. Vai procurar um hospedeiro, vai se alimentar do seu sangue e vai retornar ao ambiente, aonde vai se tornar um carrapato adulto. Quando adulto, também precisa se alimentar para reproduzir e as fêmeas também para colocarem seus ovos. Uma coisa importante a gente tem que perceber nesse ciclo todo. Toda vez que a gente tem essa mudança de fase de vida do carrapato, acontece um repasto sanguíneo. E uma coisa importante, esse carrapato ele se alimenta e volta para o ambiente. Essa questão de voltar para o ambiente é uma coisa que a gente não deve esquecer. A gente precisa lembrar disso, principalmente quando a gente for falar de controle de carrapato no ambiente. Mas então, o que nós temos de doenças que podem acometer os cães? Existem diversas, mas eu separei essas duas primeiras e depois mais duas outras que são importantíssimas por terem algumas particularidades. Então, a gente pode ter a erliquiose nos cães, é quando um carrapato está infectado com a bactéria chamada Ehrlichia canis. Existem outras espécies de Ehrlichia, tá? Coloquei a canis porque é a mais comum, é o que mais a gente tem nas clínicas. Esse carrapato também, ele pode estar contaminado, infectado com um protozoário, que é a Babesia canis. Também existe outra Babesia, mas coloquei a canis como exemplo porque é a mais comum. Então, uma vez que esse cachorro ele tem a doença de carrapato, a gente pode ter ou uma erliquiose ou uma babesiose. Tudo vai depender de qual agente patológico esse carrapato transmitiu, tá? Se foi erlíquia ou se foi a babesiose. Então, quando a gente fala assim, o veterinário diz ao tutor, o seu cachorro tem doença de carrapato, a gente tem que ver qual doença de carrapato, porque pode ser erliquiose, pode ser babesiose e entre outros, tá bem? Aqui a gente também tem uma outra doença que é a febre maculosa. Coloquei ela aqui porque ela é uma zoonose, ou seja, ela pode ocasionar problemas de saúde ao ser humano. A gente pode adquirir acidentalmente esse carrapato, que é o carrapato, na maioria das vezes, do cavalo, e a gente adquirir a bactéria que ele pode estar presente nesse carrapato. Essa bactéria, ela é a Rickettsia ricketts, que é uma bactéria que vai ocasionar graves sintomas, um deles é a febre alta, tá? E pode matar o ser humano. Também pode transmitir febre maculosa para os cães. Então, em áreas, por exemplo, que tenham cavalos, áreas rurais, áreas onde os cachorrinhos fazem trilha, vivem em sítios e fazendas, ou até mesmo nós que lidamos com esse tipo de animais, a gente precisa tomar cuidado para não trazer na roupa, dentro dos sapatos, um carrapatinho que possa estar infectado com essa bactéria, ok?
Vamos falar um pouquinho, no caso da erliquiose, o que a gente tem durante o período que esse animal pega de fato essa bactéria através do carrapato. Então, a gente tem primeiro um período de incubação, que pode levar de 8 a 20 dias em média, e nesse período, alguns animais não manifestam sintomas nenhum. Então, esse animal ele tem a erlíquia no sangue, mas por algum motivo imunológico, ele não desenvolve os sintomas. O que pode acontecer nesse período? Pode acontecer que essa bactéria ela se cronifique e gere sintomas bem graves, como alterações na medula óssea e alterações no baço desse cachorro. E isso pode perpetuar por meses a anos. Ou pode acontecer aquele cachorrinho que desenvolve os sintomas. Ele pegou um carrapato talvez um mês atrás e agora ele começou com os principais sintomas, aqueles sintomas que chamam a atenção do tutor. E quando é levado ao veterinário, a gente faz o exame de sangue e ali a gente tem a presença da bactéria, né? Fechando o diagnóstico para a erliquiose, ou a mesma coisa pode acontecer na babesiose. Já na febre maculosa, como eu disse, né, é uma zoonose importante. A febre maculosa, como o nome já diz, 2 a 3 dias depois da exposição do ser humano ou do cão ao carrapato infectado, ele começa a ter febres altas. E essas febres podem vir acompanhadas de letargia, de quadros gastroentéricos, diarreias e vômitos, né? Lesões cutâneas, inclusive nas pessoas, essas lesões cutâneas podem ser confundidas até com sarampo, por causa da semelhança. E também edemas de face, edemas de nariz, edemas de lábios. Então, é importante a gente sempre ter a prevenção, né? A utilização de equipamentos de proteção individual, uso sempre de botas, calça comprida, sapatos fechados, para evitar que a gente traga dessas áreas rurais para dentro de casa um carrapato escondido na gente, tá? Quais seriam os sintomas que os cães podem apresentar com a erliquiose? Bem, eu disse que eles podem começar com sintomas brandos, então vai desde febre, tristeza, apatias. Os sintomas, gente, basicamente da erlíquia e da babesiose são os mesmos, tá? De modo geral, os sintomas de todas as doenças hemoparasitárias são muito parecidos. Ou o animal ele manifesta sintomas brandos no início e isso vai se complicando, ou ele já chega na clínica com quadros de sintomas bem graves, como sangramentos. Sangramentos nasais, sangramentos na urina, nas fezes. A gente pode ter também as mucosas muito pálidas, então quando a gente avalia, né, a gengiva, a pálpebra desse animal, ele está muito pálido. Então, os sintomas são diversos. Já na babesiose, uma coisa que a gente nitidamente percebe é a anemia. Inclusive, quando o veterinário realiza o exame de sangue, a gente nota uma anemia muito acentuada. E às vezes é necessário a realização de transfusão de sangue nesse animal. Então, por que a anemia? Porque o protozoário, né, o causador da babesiose, que é o protozoário Babesia canis, ele destrói hemácias. Então, um sintoma que faz com que esse animal piore todo o quadro e leve-o a óbito é a anemia, além de todas as outras complicações, aumento de baço, febre, letargia, sangramentos, igualzinho na erlíquia. Todos esses sintomas juntos fazem com que esse animal fique num quadro tão avançado da doença que o melhor a se fazer em muitos casos é a internação. Então, a gente interna o animal para estabilizar o quadro dele e para ele continuar o tratamento em casa.
Quando esse animalzinho ele está lá no início da doença, ele ainda não está numa situação grave, a gente consegue pedir ao tutor para realizar o tratamento em casa, obviamente fazendo acompanhamento, fazendo os exames, tá? Então, por aí a gente consegue ver como essa criaturinha aqui, que é o carrapato, faz estragos, né? Sérios no cachorro e no ser humano também, né? A gente não pode esquecer da febre maculosa. Aqui a gente tem uma foto onde existem as peteques. O que são as peteques? São esses pontos hemorrágicos. Isso pode acontecer devido à diminuição das plaquetas no sangue do animal. Elas diminuem porque são destruídas, tá? Por causa exatamente desses agentes patológicos, principalmente esses transmitidos pelo carrapato. Então, a gente consegue ver esses pontos hemorrágicos aqui na boca do animal, mas a gente também pode ver na parte interna da orelha e no abdômen, na barriguinha dele. Agora, só para a gente diferenciar, nós falamos da erlíquia, da babesiose e da febre maculosa, mas existe a hepatozoonose. Ela é pouco falada, tá? Mas eu gosto de colocar ela aqui exatamente para diferenciar a forma de transmissão. A hepatozoonose, diferente das três que nós já citamos, a transmissão desse protozoário é através da ingestão do carrapato. Então, esse carrapato ele vai estar contaminado com o Hepatozoon canis, que é um protozoário, e quando o cachorro acidentalmente ingere esse carrapato, ele libera esse protozoário, esse oocisto, né, no organismo e começa-se todo o quadro de doença e de sintomas nesse animal, muito parecidos com as demais hemoparasitoses que citamos, né, questão de sintomas. Então, para a gente resumir até agora o que nós falamos da erliquiose, que é uma bactéria, é transmitida por uma bactéria. É uma doença de distribuição mundial, então existe, né, em diversas partes do mundo. A principal espécie da erlíquia é a Erliquia canis. E os sinais clínicos são muito variáveis, desde uma apatia, uma febre, até alterações mais graves, como secreções nasais e oculares, alterações neurológicas. Já observei cães fazendo quadros convulsivos por causa de doença de carrapato, alterações oftalmológicas, tá? Então, os sintomas são bem variados. E a doença, ela pode se apresentar em 3 fases. Eu posso ter um cachorrinho chegando na clínica numa fase aguda, aonde a gente nota esses sintomas. A gente tem também aqueles cães que são assintomáticos, que não têm sintoma nenhum, mas tem a bactéria no sangue. E nós temos a quadro, né, da fase da doença crônica, que ali a gente descobre, através, às vezes, de um exame de sangue rotineiro, ou quando o animal chega para fazer uma cirurgia e solicita-se o exame e descobre que ele tem a doença. Qual o problema da fase crônica, né, dessa doença? Todas as lesões que essa bactéria já ocasionou no organismo. Às vezes a gente tem comprometimento da função da medula óssea desse animal por causa dessa erliquiose crônica, tá bem? Já a babesiose, resumindo, né, o que nós falamos, é ocasionada por um protozoário que geralmente parasita as hemácias do sangue do animal. E a espécie mais importante aqui no Brasil do protozoário é a Babesia canis. Também pode manifestar uma doença branda ou pode se complicar, inclusive com os quadros de anemia que eu citei anteriormente. Além desses sintomas, a gente tem os mesmos sintomas da erlíquia: letargia, febre, icterícia, que é aquela cor amarelada em todo o corpo do animal, e os vômitos. A febre maculosa que falamos, né, que tem importância
na questão de ser uma zoonose, então é ocasionada por uma bactéria Rickettsia ricketts. É uma doença que gera uma febre como principal sintoma, o inicial, né, dos sintomas é a febre e também edemas, tanto de lábios, narina, orelhas, e essa doença ela pode evoluir para uma situação bem grave e levar o animal a óbito e o ser humano. Já a hepatozoonose ocorre pela ingestão do carrapato contendo os cistos do Hepatosum canis, que é um protozoário, tá? O que a gente tem de sinais clínicos? Frequentemente anorexia, palidez de mucosa, dores articulares. O que a gente sabe é que a hepatozoonose geralmente ela está junto, né, intercorrente com outras doenças. Então, aquele animal que já tem uma doença de base, ele é imunossuprimido, se ele adquire hepatozoonose, é aí que complica toda a vida dele, tá? Então, os sintomas não são muito claros para a hepatozoonose, porque geralmente o cão que manifesta a hepatozoonose, ele tem outra doença de base. E agora, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Conhecemos o nosso inimigo, agora a gente tem que aprender a nos proteger dele, que é o carrapato. Isso é um grande desafio, porque nós temos regiões onde ainda existem animais de grande porte soltos na rua. Cavalos, áreas rurais próximas das áreas urbanas. As pessoas ainda possuem o hábito de deixar seus animais irem à rua, não conseguem controlar o carrapato, e aí o animal acaba infestando toda a redondeza, né? Vizinhos. Temos também terrenos baldios, as pessoas colocam o cavalo, né, preso nesses terrenos e o vizinho ao lado do terreno sofre por causa disso. Então, é um desafio muito grande, tá? O controle de carrapato. É difícil a gente conhecer um cachorro que nunca foi apresentado a um carrapato, infelizmente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que não existe vacina para carrapato, tá? Então, teve uma época aí que as pessoas iam nas casas de rações e compravam uma determinada injeção para aplicar no cachorro para carrapato. Essas injeções, gente, possuem sim um efeito carrapaticida, mas a indicação inicial é para animal de grande porte. A dose para cachorro, ela pode intoxicá-lo, tá? Então, se você perguntar para mim se eu indico essa injeção, eu vou falar que não, porque eu mesma já atendi cães intoxicados por causa da superdosagem desse tipo de medicação, tá? E a gente jamais pode dizer que é uma vacina, porque a pessoa entende que vacina, né? Então eu tenho que fazer no meu animal, e não é por aí, tá bom? Outra parte que nós temos que lembrar, e eu disse lá no início, os carrapatos eles fazem o repasto sanguíneo no hospedeiro, no cão, e retornam ao ambiente. Aquela fêmea cheia de ovos, geralmente ela coloca esses ovos no ambiente. Então, não adianta eu limpar somente o pelo do meu animal. Eu preciso fazer o controle no ambiente. De que maneira? Primeira coisa, fazendo aquela caprichada faxina. Tirar todas as tranqueiras que eu não utilizo daquele ambiente, jogar fora, lavar chão, lavar parede. Existe a vassoura de fogo, que algumas pessoas fazem para passar nos ambientes que permite colocar fogo, ou até mesmo a detetização, se você puder contratar também é uma boa, tá? Se não, a higienização mesmo, vai lavar muito bem aquele ambiente, pode-se utilizar produtos com esse intuito, né, de matar carrapato do ambiente e lembrar que aqueles produtos bem conhecidinhos, bem famosos, né, inclusive que tem uma vaquinha lá no rótulo, é para higienização do ambiente, não é para ser dado banho no seu cão com aquilo de jeito nenhum, tá? Nem, mas pode ser só um pouquinho, nem um pouquinho.
né? O pouquinho pode matá-lo, pode irritar a pele dele, ele pode lamber. Então, aquele específico para ambiente é para ambiente, tá? Então, isso tem que ser bem lembrado. Os cães peludos, se eles já estão com carrapato, seria bem interessante a gente dar uma tosadinha. Assim a gente consegue dar banho, secar, pentear, remover os parasitas, né? E colocar os medicamentos, se você for utilizar medicamentos tópicos, aqueles em formas de pipeta ou até mesmo spray. E aqueles comprimidinhos, os famosos comprimidos da moda? Aqueles que são carinhos, aqueles que prometem 3 meses de duração. São bons? São. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa. São utilizados para serem como tratamento e não para prevenção. Por que prevenção não? Porque aquele comprimido, ele vai matar os carrapatos e ele precisa que os carrapatos piquem o seu animal, né? Então, se você não tem, o seu cachorro não tem carrapato, para que você vai utilizar um medicamento para tratamento se ele não está com a infestação? Então, para prevenção, a gente utiliza produtos com ação repelente. Então, aqueles produtos mais naturais ou sprays para repelir o carrapato. Alguns também repelem pulgas e mosquitos, tá? Então, a gente utiliza esse tipo de produto para não ficar dando medicamentos, né? Bem ou mal é um tipo de veneno que você vai ficar dando para um animal se ele não tem carrapato. Uma vez que ele já tem, aí a gente faz o tratamento, tá bom? Além disso, manter sempre a imunidade alta do animal. E manter a imunidade alta inclui o quê? Manter a saúde em dia. Então, bem alimentado, protegido, vacinado, castrado, né? Tudo isso faz com que o seu animal tenha um sistema imunológico perfeito para combater possíveis doenças que possam vir a aparecer, não só a doença de carrapato. Então, obviamente, aquele cachorro que está com a imunidade alta, mesmo que ele pegue erliquiose ou babesiose, ele vai conseguir lidar melhor com a questão, com a doença, e ficar bom logo do que aquele cachorrinho que já tinha uma anemia, que já estava fraquinho, que já tinha uma outra doença associada, que pegou, por exemplo, sinomose junto com a doença de carrapato, porque não tomou vacina, e por aí vai, tá? Então, a questão da imunidade ela é importante não só para as doenças hemoparasitárias, que são as doenças transmitidas pelo carrapato que nós estamos falando, mas também para tudo na vida do animal, tá? Então, era isso, né, que eu gostaria de passar para vocês. Existem diversas outras doenças transmitidas por carrapatos, inclusive para gatos. Qualquer dúvida, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre alguma dessas que eu citei ou outras de gato, me mandem um e-mail, eu envio, né, todos os artigos que eu tenho, material que eu tenho para vocês lerem. Esse assunto requer uma atenção, porque, infelizmente, a nossa região é afetada por essa doença, então sempre se atualizar sobre o assunto, né? A doença de carrapato, aí como ela é conhecida, tem alguns mitos que envolvem, né, esse assunto, então é sempre bom a gente estar buscando informação sobre como evitar, né? O maior objetivo é que a gente evite que os animais fiquem doentes. E se ficar doente, levar ao veterinário, vai ser diagnosticado, vai ser tratado o quanto antes. Esse é o caminho correto a ser feito, tá bom? Já vou deixar também um outro spoiler para o nosso outro vídeo, o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre uma zoonose, que é a esporotricose em gatos, e a diferença dela para a bartonelose, né? Que muitas pessoas confundem a esporotricose com a bartonelose, porque a bartonelose ela também é transmitida para nós seres humanos através da arranhadura do gato. Mas aí a gente vai desmistificar, vai entender melhor o que é cada uma, e também é um outro assunto que
É importantíssimo a gente, né, que é da área da medicina veterinária, eu como veterinária, vocês como auxiliares, entenderem, porque assim como a gente entende, a gente também transmite as informações corretas para as pessoas leigas, né, para não propiciar informações erradas, inclusive passando, né, orientações erradas ou querendo prejudicar ainda mais os animais, né? A gente sabe que as pessoas elas podem acabar condenando os animais por algumas doenças que elas acham que são de uma forma e não são. Então, eu gosto muito de abordar esses assuntos porque visa, né, uma questão de saúde pública e também uma atenção para esses animais que muitas vezes são vítimas, não são os vilões, tá? Então, um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, o e-mail tá aí e até a próxima. Beijo meu e do meu carrapatinho gigante.